O treinamento com eletroestimulação, ele é um treinamento de força em que se utiliza o implemento de um aparelho de eletroestimulação, em que o que é feito um estímulo é enviado pela máquina e esse estímulo ele imita o estímulo elétrico enviado pelo cérebro, pelo sistema nervoso central para os músculos. Tá? Então, a partir desse princípio, o músculo tem uma contração ainda mais forte do que a contração natural, em que você pode incrementar esse estímulo com uma contração voluntária do músculo. Então, a gente sai daquele princípio de um exercício em repouso e passa para um estímulo em que o aluno vai fazer um exercício e essa contração que já é natural, ela vai ser aumentada pelo aparelho de eletroestimulação. O treinamento de força com eletroestimulação é que, diferente dos aparelhos antigos de eletroestimulação, que eram utilizados muito na área da reabilitação, nós utilizamos um aparelho que faz uma condução nervosa diferente. São aparelhos bipolares em que o estímulo cresce como se fosse uma onda sonora. Esse tipo de estímulo tem como grande diferencial atingir fibras mais profundas e uma quantidade muito maior de músculos. Então, dentro de uma sessão de treinamento de força, a gente pode dizer que a gente estimula basicamente 90% dos músculos a 80% do seu potencial máximo, o que é um estímulo muito alto. Essa questão do treino ser uma vez por semana apenas é muito discutida. Existe um ponto de vista do que a gente busca como resultado final desse treino e um ponto de vista até da segurança do nosso aluno. Como segurança, a gente tem como indicador principal os níveis de creatina quinase, que você pode acompanhar isso dentro do hemograma, em que se você entrar numa fase de exercícios extenuantes, exercícios muito intensos por muito tempo, esses níveis dessa enzima chamada creatina quinase sobem demais. Isso pode indicar até um overtraining. Então, como segurança, procura-se trabalhar uma vez por semana e isso é mais do que suficiente para você ter um estímulo eficaz e que gere um aumento da força. Tá? Outra coisa que é muito interessante, né? Existem várias pesquisas que já comparam o treino de eletroestimulação uma vez por semana com treinos, por exemplo, de musculação, treinamentos de força em geral, né? E uma coisa muito bacana é que o treino com eletroestimulação uma vez por semana, por 20 minutos, ele funciona. Funciona muito bem e tem resultados até mais elevados, muitas vezes, do que um treino de musculação por 3 vezes na semana. Bom, você vai começar a sentir os resultados logo no início, né? Depois do primeiro treino, é comum que 1 a 2 dias depois comece uma dor muscular. Essa dor significa que o corpo está reagindo àquele exercício, né? O processo de ganho de força, ele passa por uma sensação realmente na musculatura. Isso é comum, isso dentro de qualquer exercício é comum isso acontecer. A principal melhoria que você pode esperar é um aumento da sua força, aumento da autonomia, aumento da força em todo o corpo. Tá? Isso passando desde músculos com características de contração rápida para músculos de contração lenta, músculos posturais, músculos que têm uma característica de alta intensidade, menos resistência. Em todos eles você vai ter um ganho de força. Esse ganho de força ele vai gerar uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na autonomia, uma melhora fisicamente, esteticamente que pode ser percebida. O treinamento com eletroestimulação é muito seguro. Existem algumas contraindicações e algumas contraindicações relativas também, em que se o aluno apresentar qualquer uma dessas, ele vai ser encaminhado ao médico responsável e ele só vai poder fazer o treino se o médico der uma autorização para isso. Mas o treino é completamente seguro, existem pesquisas envolvendo jovens, idosos, pessoas com lesões articulares que são muitas vezes limitadas de fazer esportes ou treino numa musculação convencional, eles conseguem fazer um treino de força muito eficaz, porque um benefício muito grande é que o treino com eletroestimulação é gentil com as articulações. Você não tem nenhuma sobrecarga articular, nenhum impacto articular. O treino é completamente adaptável a todos os tipos de alunos. Existem desde atletas de alta performance, de atletismo, futebol e diferentes modalidades, até pessoas que precisam desse ganho de força,
para as atividades normais do dia a dia, como sentar, levantar. Então, a gente consegue colocar no mesmo treino um atleta de ponta, de alta performance, com, por exemplo, uma senhora idosa. E esse treino vai ser bastante eficaz para os dois vão sentir os resultados, o ganho de força, o ganho de autonomia e a melhora no cotidiano mesmo. Então, praticamente qualquer pessoa pode fazer esse treino com eletroestimulação. Com relação às restrições, existem pequenas restrições com relação à parte cardíaca, sobretudo com pessoas que, por exemplo, têm um implemento de um marca-passo, justamente porque passa um estímulo elétrico pelo corpo, então isso pode trazer algum tipo de interferência. Distúrbios circulatórios importantes, a gente tem que olhar isso com bastante calma, e distúrbios neurológicos. Mas o mais importante é saber que é um treino bastante intenso, então isso não foge muito das outras atividades intensas, né? Como esportes de alta intensidade ou um treino de força de alta intensidade. A diferença é que aqui a gente tem um treino diferente, em que ele pode ser muito mais adaptável, principalmente pelo fato de você não sobrecarregar as articulações e de você oferecer diferentes benefícios para cada um dos indivíduos que procura. Todos os treinadores da Body Pulse são profissionais de educação física, graduados em educação física, com registro no CREF, que é o órgão que regula a profissão. Todos os treinadores passam por um período de treinamento antes de iniciarem as aulas e passam por uma reciclagem periódica em que todos os vieses que envolvem o treino, como desde de vestir um aluno até a parte mais técnica do treino, são abordados. Bom, o conceito de eletroestimulação é muito antigo, né? Ele imita uma contração muscular enviada pelo sistema nervoso central. A questão mais importante é a tecnologia que a Body Pulse utiliza, né? São aparelhos alemães capazes de gerar contrações musculares de alta qualidade.